Olá, pessoal, bom dia, como vocês estão? Gente, hoje eu vou colocar um assunto bastante informal, que vai ajudar muito de vocês que estão pensando em fazer isso que eu vou falar agora. Olha aqui, eu vou te falar como que eu fiz para morar sozinha, como que eu me organizei quando eu determinei que queria morar sozinha na minha época de juventude. Quando eu falo época de juventude, é muitos anos atrás, né? Porque hoje, atualmente, eu sou casada, eu moro com meu marido e os meus filhos. Mas, quando eu era jovem, mais jovem, eu ainda sou jovem, quando eu era mais jovem, eu tive que morar sozinha. E eu uso esse termo eu tive porque foi uma decisão que eu precisei tomar, que eu não queria tomar, mas devido às circunstâncias eu fui obrigada, tá bom? Lembrando que nessa época eu era solteira, entendeu? Aí eu vou contar agora. Olha aqui, eu saí da casa dos meus pais quando eu tinha meus 19 anos de idade, né? Igual muitas jovens que saem para tentar a vida na cidade grande. Eu era de uma cidade do interior, né? Aí saí para tentar a vida numa cidade grande, no caso São Paulo, né? Só que eu não tinha casa para morar. Aí eu fui morar com outras pessoas. E essas pessoas foram muito legais que me cederam a casa delas. Só que com o tempo, gente, a convivência vai ficando muito difícil. Porque uma coisa é você ver uma pessoa aqui no vídeo, ela sorri, toda arrumada, né? E outra coisa é você conviver com essa pessoa. Quando a gente convive com a pessoa, a gente começa a ver os defeitos dela, e as pessoas também começam a ver os nossos defeitos, e às vezes há muitos problemas de convivência, muita briga, muito choque, cada um tem um pensamento, às vezes o ambiente começa a ficar tóxico, né? E foi o que aconteceu morando nessa casa com essas pessoas, na minha época de solteira. Então, o que eu fiz, né? Eu tava sofrendo muito, tava tendo muita briga, muito desrespeito, muita confusão. Eu falei, eu tô trabalhando agora, eu vou morar sozinha. E você precisa, às vezes, gente, fazer isso. Existem muitos motivos que levam uma pessoa a morar sozinha. Tem pessoas que moram sozinha porque casou, não deu certo, ou porque tá na casa dos pais e os pais não estão dando liberdade, ou às vezes os pais humilham, porque tem, gente, infelizmente tem pai que humilha muito o filho, porque dá comida, porque ele tá morando ali, às vezes o filho já tá de maior, fica cobrando dele uma atitude, né? Existem vários motivos, só que no meu caso, o que fez eu sair da casa dos meus pais foi porque eu morava em outra cidade, em outra região, para ajudá-los financeiramente. Mas o que fez eu sair da casa dessas pessoas que me acolheram já foi um motivo de um ambiente que já estava ficando insustentável. E eu vou te ensinar a se organizar, gente, para você morar sozinha. E eu posso falar nisso, o que é morar sozinho, eu sei, porque eu senti isso na pele, entendeu? Eu senti todas as coisas que de repente você tá tendo aí, medo, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir pagar a minha casa, pagar as minhas despesas, né? Às vezes você tá recém-saída da casa da sua mãe, dos seus pais, você tá acostumado, né? Alguém da sua família tomar todas as providências e você se vê sozinho, você tem medo de não dar conta. Eu passei por tudo isso. Quando eu saí da casa dessas referidas pessoas, né, as quais eu morei, eu fiquei com medo de me sustentar sozinha, de não conseguir pagar meu aluguel, minha casa, minha água, minha luz. Mas eu tinha que tomar essa atitude. Ou eu saía da casa dessas pessoas, ou eu ia viver um inferno, né? Porque tem ambiente, gente, tem casas que não é um lar, é apenas uma casa, mas vira um inferno, né? Então, eu tive que sair. Aí eu me planejei, como tudo que você tem que fazer na vida. Então presta bem atenção, tá? Você tá vivendo numa casa tóxica e você já é de maior, né? Eu não tô dizendo pra você que é criança, porque se você é criança e você mora com os adultos e tudo, você não tem outra escolha, você não se sustenta ainda, tudo, né? Mas eu tô falando pra você que já tem sua autonomia, você já é de maior, você já tem um trabalho. Gente, você precisa de um trabalho. Porque se você não tiver uma renda, como que você vai pagar suas despesas? Você vai mudar de casa e continuar dependendo de alguém para pagar as coisas para você? A pessoa vai ter direito sobre você. Então, a partir do momento que você resolveu morar sozinho, você passa a se responsabilizar por você em tudo. É você que tem que pagar sua água, sua luz, se proteger. É você que tem que saber seus horários. Você que tem que cuidar da sua casa, da higiene, da sua. Você vai ser sozinho. Você e Deus, tá bom? Então, se você pensa em morar sozinho, gente, morar sozinho não é uma aventura.
como muita gente está falando por aí. Morar sozinho é uma necessidade, mas também uma responsabilidade. Porque às vezes as pessoas só pensam o lado bom, né? Não, eu vou ter minha liberdade, acordar a hora que eu quero, fazer o que eu quero, mas mesmo morando sozinho, dependendo do lugar que você vai morar, mesmo numa casa só, você vai ter regras, né? No fato de você ser uma pessoa que você arca com suas responsabilidades, não quer dizer que você pode fazer o que bem quer, o que você entende. Em algumas coisas, você não vai ter que dar satisfação. Em outras, sim. Então, o que você tem que fazer? Ó? A primeira coisa, você vai morar sozinho. Você é de maior, você tem que ter um emprego. Como eu já disse, para você pagar suas despesas. Segundo, fique de boca fechada. Vai morar sozinho, não fica falando para todo mundo. Você ainda não está morando sozinho. Até o momento que você está se organizando, fica de boca calada para dar tudo certo. Porque dependendo de para quem você fala, a pessoa fica torcendo para dar tudo errado para você. Para você ter que voltar com o rabinho entre as pernas, pedir desculpa para a pessoa e você ficar debaixo da dependência dela. Então fique calado. Só fale para pouquíssimas pessoas. Aquelas pessoas que vão te ajudar nesse processo, que tem a ver com isso, e pessoas que sejam discretas. Porque foi o que eu fiz. Quando eu decidi morar sozinha, eu pensei assim, ó, se eu for ficar falando para todo mundo, eu já tinha isso comigo, né, gente? Eu tenho uma certa, assim, eu creio em energia, né? Que tem pessoas que têm energia boa e ruim contra a gente ou não. Eu fiz o quê? Fiquei com a boca bem calada. Eu só falei para aquelas pessoas que tinham que falar, pessoas discretas. Aí, o segundo plano, depois de você ficar quieto e você ter seu emprego, pesquisa uma casa, porque você vai ter que morar, né, em algum lugar. Uma casa, uma kitnet, um apartamento, o que for mais barato para você. Você tem que pesquisar, gente, de acordo com quanto você ganha. Pensa bem, se você de repente ganha R$2.000, né? Você é um jovem, está começando agora. Você está ganhando R$2.000. Você vai pagar uma casa de 3.000? E vai comer o quê? Vai pagar água, luz? Você tem que procurar um aluguel mais barato. E não se importar, gente, com casa pequena. Porque é só você, né? Como eu fiz, era só eu. Eu fui morar sozinha. Eu fui morar numa casa que tinha 2 cômodos e um banheiro. E estava até grande demais para mim, porque eu não tinha móveis. Só eu que ia morar ali. Eu não tinha criança, eu não era casada. Entendeu? Então, 2 cômodos e um banheiro foi bom para mim. Na minha época, tinha gente que morava em um cômodo e um banheiro. E morava direitinho, a casinha era toda arrumadinha. Então, você começa a pesquisar a casa e, de preferência, gente, longe de onde você está morando aí. Porque, ó, você vai pesquisar uma casa de aluguel, um apartamento. Você vai morar perto da pessoa aonde você não se deu bem com ela, para ficar todo dia vendo a cara dela na mesma rua, no mesmo bairro. De preferência, mora num bairro distante. Pesquisa o preço das casas, vai no imobiliário. Hoje em dia, né, gente, tem o Google, tem internet para te ajudar nisso. E vai visitar a casa. Ah, Ana Maria, mas eu ainda não tenho dinheiro para pagar. Vai visitar a si mesmo, para você saber mais ou menos quanto que está o preço dos aluguéis, como que estão as casas. E, de preferência, visite a casa na época de chuva. Por que, Ana Maria, época de chuva? Porque casa na época de verão, até uma cabana, se você colocar no quintal, é bom. Mas na época de chuva, você vai ver se aquela casa tá vazando dentro, se o telhado... Porque muitas vezes, gente, a pessoa que é dono da casa que vai alugar não fala a respeito de tudo. Né? Você tem que observar o bairro, se é muito barulhento, se é um lugar, sabia? De muito ajuntamento de pessoas, se aquela água e aquela luz é junto com todo mundo, se tem muita gente morando no quintal, você tem que analisar tudo. Você não pode alugar uma casa na emoção. Então, se você é uma pessoa que você trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, vai no domingo ver a casa. Vai pesquisar. Não adianta pesquisar só pela internet. Pega o endereço e vai lá, conversa com o dono. Entendeu? E se você já tem urgência em sair, já tem o dinheiro do aluguel, entendeu? Ou você tem um dinheirinho guardado, já aluga logo. E não se esqueça, alugou, já cai pra dentro, tá bom? Não faz igual muita gente, aluga a casa e vai morar depois de um mês. Você vai pagar um mês pro dono sem você morar? Entendeu? E não é um mês, né, gente? Tem aquela questão também do depósito. Caso você não saiba, eu não sei se em todos os lugares é assim. Eu não sei de que você está me ouvindo, né? Mas na minha época, né? Eu não sei se mudou isso, porque eu não moro mais em casa alugada. Na minha época, você tinha que dar uma coisa chamada depósito. É quando você paga um valor do aluguel e outro valor na mesma hora, da mesma quantidade, que é chamado depósito. Aí o dono já te dá a chave. E tem mais, faça tudo preto no branco, tá? De repente você vai alugar a casa de um amigo, de um conhecido, não tem esse negócio assim, gente, negócio não tem nada a ver com amizade. Ah, você é meu amigo. Não, tem uma coisa chamada recibo.
para provar que você alugou aquela casa. Geralmente as imobiliárias fazem os contratos, né, aquelas coisas. Mas às vezes você vai alugar de uma maneira informal, para um conhecido, às vezes uma pessoa que é amigo de alguém, tudo. Às vezes a pessoa não colocou a casa na imobiliária, mas pelo menos ó, um recibo bonitinho. Ó, eu estou alugando essa casa durante 6 meses, né? Por mês pagarei o valor tal, vai ser o vencimento tal. Gente, hoje em dia você não pode confiar em ninguém, tá bom? Negócios não combinam com amizade. Se a pessoa falar assim, ah, mas a gente é amigo, você besta, não se preocupa com isso. Não, você fala gentilmente, ó, tudo preto no branco, tá bom? Para você não ter problema. Gente, o combinado não sai caro. Né? Aí você já tem o dinheiro para alugar a casa. Se você ainda não tem, ainda tá tendo que morar nesse lugar, nesse ambiente ruim, tóxico, ou às vezes também, gente, você não está saindo porque o ambiente está ruim. Você está saindo, tem muitos jovens que hoje em dia saem da casa dos pais porque a faculdade que ele mora é longe, que ele estuda é longe. Né? Aí ele tem que alugar a casa porque ele não tem como vir todo dia para a casa dos pais. Não é todo mundo que sai brigado, né? Mas existem as duas situações. Aquele que sai voluntariamente porque quer sua independência, às vezes é que ele sai porque o ambiente já não está dando. No meu caso, quando eu fui morar de aluguel, eu saí porque o ambiente estava insustentável, né? Mas eu conheço jovens que saem da casa dos pais porque precisam estudar longe. Então não importa o motivo que está fazendo você sair para poder morar sozinho. E importa aqui, o vídeo aqui, é você se planejar, você se organizar, entendeu? Então você tá na época que você está pesquisando a casa, ainda não fique falando para todo mundo. E nesse inteirinho, você está trabalhando, comece a comprar alguma coisa que você vai usar na casa. Coisas básicas como prato, balde, uma toalha de banho, um tapete. Você vai precisar de varal, de pregador. Gente, coisinhas bestas, você pode comprar e guardar. Como na época onde eu morava, eu não poderia deixar as minhas coisas porque não tinha espaço, né? E iam também fuçar a minha vida, eu deixei na casa de uma amiga e pedi para ela não falar nada para ninguém. Muita discrição, tá, gente? Porque não é todo mundo que quer que você more bem. Tem muita gente que fica torcendo para você se dar mal e você voltar e ficar humilhado de novo, tá? Então guarda na casa de um amigo e peça para ele não falar. Aí eu comecei a guardar na casa da minha amiga, meus baldes, meus pratos, e deixei esse negócio de fogão, de cama por último, né? Quando eu já estava perto de mudar, quando você já estiver perto de mudar, deixa o fogão para depois a cama. Ou então, se esse lugar tem lugar para você guardar, então já compra o fogão agora. Você pode comprar um fogão usado ou você pode comprar um novo, quer no crediário ou à vista, de acordo com suas condições, tá bom? Mas saiba que você tem que ficar, no mês do aluguel de você mudar, você tem que deixar seu salário livre, porque você vai ter que pagar 2, ó, tá bom? Então, aí você começa a comprar coisinha pequena. Você não pode comprar fogão, geladeira, começa a comprar um prato, uma vassoura. Não subestime. Às vezes você pensa assim, ah, eu não vou comprar essas besteirinhas não, vou deixar isso para depois. Mas são essas coisas que você mais vai precisar quando você estiver morando sozinho. Você vai precisar de uma panela, né? Você vai precisar de um escorredor de arroz. Aí vai comprando e guardando dentro de uma caixa de papelão, né? Embala ele, passa uma fita para ninguém sujar nem mexer e vai lá, tá bom? Aí vai lá, ó. Você comprou esses itens básicos, tudo, aí você agora tem que pensar em quê, gente? Em sair logo. Você não fica esperando o tempo bom, ah, a pessoa vai mudar, né? Não, eu vou deixar para depois. Não tá dando mais, gente? Já procura logo. Naquele mês que você recebeu seu pagamento, você já compra uma coisinha, entendeu? O principal é o fogão e a cama, porque você precisa comer e dormir. Geladeira é muito importante? É, mas é uma coisa que é mais cara. Se você ainda não tá tendo condições de comprar, você compra mais lá pra frente. Mas o principal, gente, para mudar é cama e fogão. Ou se você já tem a cama e o fogão, você compra a geladeira, tá? E essas coisinhas básicas que eu falei, prato. Então chegou o dia de você mudar, né? Você já arrumou a casa, acertou com o dono bonitinho, você vai lá, limpa a casa, né? Um dia antes de você se mudar, né? Lava, limpa, passa uma cera, pega a chave, já deixa prontinha. No próximo final de semana, ou na sua próxima folga, você já leva as coisas que você comprou para lá, né? Você já tá com a chave na mão, lógico, né? Já pagou. Então, ali já estava valendo a partir daquele dia. A partir do momento que o dono já te deu a chave e você já pagou o depósito, já pode pular para dentro, né? A casa tá pronta, a não ser que ele esteja reformando, que aí já é outra história, tá? Mas assim que você já pagou, já pense logo em mudar. Aí você pega as coisas que você já comprou, entendeu? E já procura providenciar um fogãozinho,
e a cama. Na época que eu fui mudar, gente, quando eu era solteira, eu não tinha nem dinheiro para pagar carreto. Porque para que pagar carreto se eu só tinha uma cama e um fogão? Então, o que aconteceu? Eu contei com a ajuda de algumas pessoas amigas. Elas arrumaram um carrinho e fizeram para mim a mudança. Só que, às vezes, o lugar que você vai mudar é muito longe. Você vai ter que ter um carreto. Aí você procura. Não precisa ser um caminhão grande, se suas coisas pequenas. De repente, uma Kombi, né? Eu acho que ainda tem aquelas perua Kombi que faz carreto. Uma Kombi cabe todas as suas coisinhas, né? Porque depois, quando você estiver morando lá, você vai passar a comprar e pedir para entregar já na sua casa. Entendeu? Então, ó, esses são os itens. Já falei do aluguel, já falei que você tem que ter um sigilo, né? Uma vez que você começou a morar, já tá com seu fogãozinho, sua caminha, aí agora, gente, você começa a comemorar, tá bom? Você agora vai acordar a hora que você quer, no que diz respeito, assim, não ter que ficar dando satisfação aos outros, mas se você trabalha cedo, é lógico que você vai ter que acordar cedo. Você tem que ter a consciência seguinte, ó, agora você é sozinho. Você paga a sua água, você paga a sua luz, você que tem que se proteger, que se cuidar, você que tem que cuidar da limpeza da sua casa, a não ser que você tenha como pagar alguém. Você não tem ninguém por você, no sentido assim das suas despesas. A partir do momento que você saiu da casa onde você estava, igual eu saí da casa das pessoas onde eu morava, eu tive a maturidade de entender que tudo agora era comigo. Eu senti medo, eu fiquei preocupado, fiquei pensando que poderia não dar certo, mas eu me joguei, gente. Eu me lancei, porque não tinha outra alternativa. Eu falei, ó, ou vai ou vai, entendeu? Eu não cogitava nem que pudesse dar alguma coisa errada. Não que eu fiz pela emoção, muito pelo contrário, eu planejei igual eu tô te ensinando a planejar. Mas se você ficar pensando muito, ó, em sair do lugar que você tá aí, você vai ter que aguentar muita coisa. E aí eu te pergunto, você aguenta? E se as coisas ficarem piores, tomarem proporções maiores, tá bom? Então você que é de maior, eu tô falando pra você que já é de maior, né? Eu não tô falando pra você que é criança, que é um adolescente, que depende dos adultos. Tô falando pra você que tá vivendo num ambiente que já não tá dando mais. Ou como casado, ou como solteiro, ou até mesmo você quer sua independência, simplesmente. Você não está saindo de mal com ninguém. Você só quer morar para ter o seu cantinho. Você não está fazendo errado. Não se sinta culpado por isso. Porque eu me sentia culpada. Mas quem era culpada eram as pessoas que estavam tornando difícil a minha vida. Entendeu? Porque quando você mora, gente, na casa dos outros depois de grande, por mais que a pessoa goste de você, por mais que a pessoa te trate bem, aquela casa é dela, ela não é sua. E você tem que seguir as regras dela. E às vezes as pessoas, elas vêm com umas regras muito injustas, entendeu? Porque é fácil colocar regra nos outros, difícil colocar regra na gente mesmo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva, espero que tenha ajudado você que tá pensando em morar sozinho a se planejar. E eu vou vir com a parte 2, tá? Essa foi a parte 1. E como o vídeo ficou longo, eu vou com a parte 2 em seguida, para você se comportar agora. Como que você vai se comportar agora que você já está na sua casa morando sozinho, tá? Porque não basta apenas você se empolgar. Ah, que legal, agora eu tô no que é meu, não. A partir daí, tem algumas coisas que você precisa considerar. Tudo bem? Muito obrigado, deixe o seu like, compartilhe. Você está pensando em morar sozinho? Você está precisando? Você não sabe por onde começar? Veja as dicas que eu te dei aqui, tá bom? Muito obrigado e um abraço.